Ou querem que a gente comece? Posso me apresentar para quem para quem não me conhece? Boa tarde, gente. Eu sou a Giovana, sou vice-presidente do CVU Bauru. Falem aí no chat se tem outras pessoas de outros CVUs. Eu vi o pessoalzinho de Bauru, mas não sei se entrou mais gente. Então, boa tarde, sou vice-presidente. Eu e a Eriquinha aqui propomos esse bate-papo, né? Porque a gente acha que é muito importante para a gente como voluntário. E eu estou muito animada. Ai, legal. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da parte datados. Acho que tem alguém com... Pronto. Eu e o Guto, a gente tá esse ano, e desde o ano passado, na verdade, acho que desde 2019, 2020, né, Guto? Com um braço aí de universidades dentro do Datados, e a gente queria muito se aproximar dos grupos universitários que fazem ações voluntárias no Brasil inteiro. O Datados tem uma atuação muito forte em São Paulo e no Rio, Sudeste, mas a gente entende também que depois da pandemia, essa popularização das ações de forma online deram essa possibilidade da gente se expandir ainda mais. Então, a gente está cada vez mais se juntando, estando perto, né, se juntando a gente boa aos grupos que estão nas universidades. E aí veio o convite do CVU e a gente achou muito interessante trazer também uma pessoa que já uma voluntária que já atuou em CVU para falar sobre esse tema. E aí, antes de começar, eu só vou apresentar um pouquinho da Tados para quem não conhece e para vocês entenderem. Gente, um É, minutinho, se todo mundo puder fechar o microfone, mas para não ter essas interrupções, por favor. beleza, Guto. E aí, deixa eu passar aqui. E aí só apresentando um pouquinho a nossa equipe, então, eu e o Guto, a gente faz parte da equipe de comunidades, a gente tem o codinome aqui de Cacaus, e a gente trabalha justamente para fazer o relacionamento com as organizações e com os voluntários que vêm aqui para Atados. Então, a gente tem uma equipe aí grandona. E o que é o Atados? O Atados, ele é uma organização social que tem essa missão de mobilizar e conectar pessoas para causas sociais. A gente fala muito que a nossa causa é o voluntariado, e a gente faz isso através de ações voluntárias que são divulgadas dentro do nosso site, da plataforma. Então, qualquer organização, coletivo, projeto social que queira fazer a divulgação, né, buscar voluntários dentro da plataforma, é só abrir um perfil, se cadastrar na plataforma e a gente faz a aprovação. Depois de até 2 dias úteis, vocês já podem cadastrar uma vaga e buscar voluntários. Então, o Atados nasce nessa missão de conectar pessoas que querem fazer voluntariado com organizações que precisam dessas pessoas. E aí a gente faz isso, né? Através da nossa plataforma, e a gente também faz uma parte de fortalecimento de rede, que é esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, né? Esses eventos, cursos, capacitações, palestras que a gente faz com o objetivo de fortalecer alguma organização que está precisando ou as organizações de modo geral. Então, hoje, além desse encontro, a gente teve um outro encontro que foi sobre planejamento estratégico. A gente já falou de captação de recursos, engajamento de voluntários. Então, a gente entende que muitas organizações elas precisam desse apoio e a gente está aqui para apoiar. E aí a gente fala muito que vir para a nossa rede é mais que se inscrever numa vaga, né? É ter essa oportunidade de conhecer, se conectar com outros projetos, descobrir outras formas de engajar os seus voluntários, utilizar mesmo a plataforma para buscar pessoas que podem apoiar e ter essa participação em eventos, encontros e o acesso a esses conteúdos. Então, a gente aproveita esse espaço aqui também para fazer o convite a vocês para entrarem na nossa rede,
utilizarem o Atados da melhor maneira possível para buscar voluntários ou para se conectar, porque a gente tem vários grupos de WhatsApp com várias organizações aí de todo o Brasil, e vocês podem aproveitar isso. O site é gratuito para as organizações sociais e para os voluntários, e a gente consegue fazer o financiamento, né? A nossa sustentabilidade financeira, ela vem através dos projetos que a gente faz com empresas. Então, a Atados faz um serviço de consultoria para empresas que querem fazer voluntariado para os seus colaboradores. E aí a gente faz mais uma conexão, que é conectar empresas com organizações sociais, que isso é mais uma oportunidade, né? Vocês também podem se conectar com empresas a partir do nosso site. E aí, acho que era um pouco disso que a gente queria trazer para vocês sobre o Atados, e para não se demorar tanto, acho que a gente pode passar para a Isa, se o Guto quiser introduzir aí a Isa. Boa, Joy. Acho que você já trouxe tudo, acho que a gente pode chamar a Isa. Isa já é parceira do Atados, já há um tempinho, os primeiros projetos com universidades, ABC do Glória, que participou aí. Então, queria chamar a Isa para pegar o bastão da fala aí e conduzir esse encontro. E é isso, gente. Boa noite já, né? Aqui ainda tá sol, então estou meio confusa ainda quanto aos horários. Boa noite a todos. A sala tá cheia, estou feliz. Eu queria muito ouvir todos, então acho que eu vou já começar falando que quem, gente, em qualquer momento, quiser conversar, quiser trazer uma ideia, uma fala, não fiquem com receio de me interromper, tá bom? Acho que é para ser coletivo, e normalmente a gente faz essas intervenções em grandes rodas. Eu acho que agora a internet tornou uma grande roda para nos facilitar aí. Então, estou de todos os ouvidos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver. No teste deu certo, agora só falta mudar, né? Acho bom que eu vejo também algumas pessoas aqui do ladinho, me dá mais conforto. Outra coisa, gente, eu falo às vezes muito, né, então às vezes um chat, pelo menos responder sim, não, concordo, discordo, ou muito pelo contrário, tá? Eu gosto. Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é Isabela, eu sou psicóloga social, e sou uma das fundadoras da OSC ABC do Glória, fica aqui em Uberlândia. Então, vou falar um pouquinho dessa experiência, né, de fundar o ABC, de fazer parte do CVU, e de toda a minha trajetória enquanto profissional, enquanto voluntária, e também das perspectivas, né, que a gente, enquanto ABC do Glória, e também da perspectiva do voluntariado, na qual a gente pede para os nossos voluntários, que a gente preza, e é isso que eu quero passar para vocês. Tá? E a gente chama isso, daqui para frente, para ficar mais fácil, a gente pode chamar de fazer com. Talvez a gente pode até tatuar já isso na nossa pele, que é o fazer com. Eu acho que é o fundamental que a gente vai falar daqui para frente, tá? Vamos sobre como eu disse, sou psicóloga, tá bom? Não atuo clinicamente, não atuo em empresas, não atuo em escolas, sou psicóloga social. É difícil de achar, mas sou psicóloga social, então nunca trabalhei de outra coisa, assim, sempre trabalhei com o terceiro setor, então sou muito feliz com a profissão que eu sigo. Eu me formei em 2018, mas minha história, né, com o terceiro setor, ela começa muito antes da minha conclusão, né? Então, ela começa com, eu acho que muitos, então aqui a gente tem uma coisa em comum, que é o sentimento voluntário, né? O sentimento empático, então ela começa desde criança, né? Com esse sentimento aflorado, incentivado pela minha rede feminina, né, de cuidados. Tenho muito orgulho de falar que sou criada por mulheres fortíssimas, que me fizeram a mulher que sou hoje. Então, muito incentivada pela minha rede feminina, pela minha casa extremamente matriarcal. Então, desde sempre isso foi muito incentivado,
E ao ingressar na universidade, gente, eu senti um desconforto muito grande, né? Formei na Federal aqui de Berlândia. Eu senti de caramba, eu tô aqui estudando de graça, mas tem uma gente, né, que nunca vai ter acesso a isso. Eu fui a primeira, né, da minha família por parte de pai a ingressar na universidade, de parte de mãe, top 3 aí, pessoas que entraram, pais que não terminaram ensino fundamental e médio, enfim. Então, isso me indignou muito, então eu senti que eu tinha que agradecer de alguma forma, que retribuir, mas não somente em forma de agradecimento e gratiluz, gratidão. Não, pegar junto aí no trabalho voluntário para devolver aquilo que eu aprendi, né? E aí eu entro no CVU, e aí, gente, eu não sei dizer o ano, mas é logo no início da minha graduação, quarto, quinto período, quarto, sim. E eu coloquei aqui 2 anos, mas acho que foi mais. E eu passei por todos os processos de ser CVU. Eu entrei como voluntária externa, abri o processo seletivo, eu entrei como coordenadora? Não, que era? Eu entrei como coordenadora, depois eu passei, não, como gestora, depois eu passei para coordenadora, depois eu passei para diretora, né, que é o nome, não é? Não estou enganada, mas é diretora, depois é coordenadora, depois diretora de gestão de pessoas, depois assumi a vice-presidência, depois assumi a presidência. Então, eu passei por todos os caminhos aí, porque eu era incrivelmente apaixonada, acredito muito no CVU, e eu sei que CVU foi a mudança da minha vida, para entender que eu não era só voluntária. Era isso que eu queria fazer da minha vida, seria a minha profissão. Então, o CVU foi fundamental para me profissionalizar, sabe? Então, ele abriu as portas para essa profissionalização. E nisso, em 2016, a gente estava aqui no CVU, e Uberlândia, gente, tem alguém que é de Uberlândia? Uberaba, bem pertinho. Acho que não tem ninguém de Uberlândia. Teve uma pessoa que levantou a mão. A Yasmin levantou a mão. Yasmin. Boa. Você é de Uberlândia? Que tudo. Sim, sou daqui de Uberlândia. Letícia Santana também. Bafo. Então, tô brincando. Uberlândia também. Então, vocês sabem, gente. Então, vocês sabem como funciona Uberlândia. Então, Uberlândia sempre teve uma visão no cenário político de falar que não tem favela, tá, gente? Uberlândia, não sei como é que é na cidade de vocês, mas Uberlândia sempre falou que não tinha favela. E a gente vivia numa bolha, até que a gente recebeu uma ocupação, né? Começou aí uma movimentação e que foi criada uma ocupação chamada Glória. A Ação Glória, ela foi criada em 2012, começou, tá bom? E aí, logo em 2012, já começaram, assim, e virou a maior favela, a maior ocupação da América Latina. Pasmem, a maior ocupação da América Latina, e Uberlândia falava que não tinha favela. Então, isso é importante falar, porque foi um marco, tá? Um marco para o CVU de Uberlândia, um marco para a cidade de Uberlândia, um marco para mim, enfim. E aí, entram entre as membros, né, do CVU de Uberlândia, tinha 2 queridas colegas, Ana Cecília e Amandinha, que entraram em contato com elas. Tem uma igreja lá no Glória, e a galera tá querendo fazer um projeto lá. Queria fazer uma catequese, mas o negócio não deu certo, estão querendo a opinião de vocês. Aí elas me convidaram e a gente falou, bora ver. E nisso, nasce o ABC do Glória. Tá? Foi nesse cenário aí que eu acho importante colocar. Então, da maior ocupação da América Latina antiga, né? Agora acho que tem maiores espalhadas aí pelo nosso país, mas até então era a maior. Mais de 12 mil pessoas, mais de 5 mil famílias, então bem grandona. E aí a gente funda o ABC do Glória em 2016, em abril de 2016, dia 17 de abril de 2016, nós fundamos o ABC do Glória,
100% doação, e até então a ABC do Glória era um projeto do CVU, dentro do CVU. Então, era administrado pelo Relacionamentos, e o CVU aí organizava financeiramente para cobrir os gastos. Então, a gente tinha 30 crianças beneficiadas, em média, e 100% voluntário, né? Então, fazia todas as oficinas, e era somente aos sábados. Somente aos sábados. E a gente tinha uma proposta um pouco diferente do que a gente tem agora, e é isso que eu quero explicar para vocês, como foi esse processo de criação conjunta, o fazer com. Então, acho que é importante a gente colocar o cenário, né, político de Uberlândia, o cenário do ABC do Glória, né, que foi criado dentro do CVU, e também essa transformação na minha vida. Tá? Então, nisso eu era estudante de psicologia ainda, quando eu fundei o ABC, eu estava, acho que no 6º período. 7º, por aí. Então, atualmente, o ABC do Glória é uma organização da sociedade civil, não é um projeto e também não é não, porque a gente utiliza mais esse termo, né? Então, uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, sem fins lucrativos, sem nenhum vínculo partidário. Político, obviamente, a gente sabe que todo ato é político quando a gente trabalha numa favela, quando a gente trabalha na periferia, quando a gente trabalha no terceiro setor, a gente tem que defender os direitos da nossa comunidade, daquilo que a gente acredita, principalmente na redução das desigualdades sociais. E o nosso público-foco são crianças e adolescentes. Então, obviamente, nosso ato é político, partidário não. Então, nossa missão é formar crianças e adolescentes da comunidade de Ellison Prieto em indivíduos autônomos, solidários e conscientes do seu potencial ativo na sociedade. Confuso, né? É um pouquinho, mas é porque é amplo, e acho que é importante falar também que agora é Ellison Prieto. Então, em 2016 teve a regularização, 2018 teve a regularização do bairro, então hoje em dia é um bairro daqui de Uberlândia, tá bom? Não é mais uma ocupação, então é um bairro chamado Ellison Prieto, que é o nome de um professor da Faculdade Federal de Uberlândia, que ele faleceu, que ele ajudou no processo de regularização do bairro. Então, é um gesto simbólico de gratidão, e os filhos do Ellison Prieto são voluntários atualmente do ABC do Glória, e a gente tem muito carinho pelo Ellison. E é uma missão ambiciosa, mas ela vai de encontro com os nossos princípios, que a gente vai ver mais para frente, e eu vou retomando, tá? Que eu acho que é fundamental aqui no nosso diálogo. Então, vamos gravar indivíduos autônomos, solidários e conscientes do seu potencial ativo na sociedade. Então, a gente tenta trabalhar isso tudo diariamente. A nossa visão é ser um espaço de aprendizagem e desenvolvimento, tendo como perspectiva a educação popular, né, esse protagonismo popular, e da construção de conhecimentos coletivamente produzidos e acolhimento pleno. Então, esse coletivamente produzidos e acolhimento pleno é o fazer com. Eu acolho os meus beneficiários, eles fazendo só o que eu quero? Só o que é certo? Só o que é esperado? Não, eu acolho eles em qualquer situação. E o protagonismo popular. Então, eu não vou chegar lá com uma ideia, com uma perspectiva, com uma visão, né, pronta. Não, isso é uma visão bastante colonizadora, na realidade, né? Então, a gente vai com outro olhar. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, e coletivamente produzidos através da geração de oportunidades. A gente acha que esse aprendizado, esse protagonismo, nesse cenário nosso, se dá por meio desse trabalho em equipe e da geração de oportunidades. Então, atualmente, eu vou explicar mais para frente como que o ABC... Por favor! Que bom! Foi. Então, breve história da ABC, foram os primeiros anos, né? E aí, gente, foi muito engraçado. Quando a gente começou, pensa, a gente estava no 6º período, não sabia de nada. Psicologia? Então, a gente criou de forma muito orgânica, então a gente tinha muito boa vontade de aprender, e nosso objetivo principal era criar vínculo, sabe?
Então, criar vínculo com a comunidade. Então, a gente frequentava nas igrejas evangélicas, católicas, associação de moradores, porque a gente queria criar laços, a gente queria entender o movimento lá do Glória, né? E aí, por isso que eu acho importante estar na nossa visão de colonizadora e caritativa, a gente chegou lá e falou assim, nossa, vamos dar reforço escolar para esses meninos. O menino não está sabendo ler, né? Tem que fazer que nem a gente, que aprendeu na escola, sentar na carteira, aprender, ler, escrever. E aí a gente começou a promover, né, essas aulas de reforço com português, matemática, física, tá, meus amores? Física, química, inglês, espanhol. E cá entre nós, vocês acham que deu certo? Não deu certo. Não deu certo. Eles estavam poucos achando, assim, ó, dando de ombros para aquilo que a gente achava que seria, né? Então, e foi muito frustrante. Eu lembro que a gente ficava assim, gente, que menino custoso, não quer aprender, sabe? Não quer aprender, eles não entendem. Bem aquelas falas tradicionais que a gente escuta na escola. E a gente foi percebendo, através desse vínculo, que não seria assim. Não era desse jeito que a gente ia se relacionar com eles, com esse olhar agressivo, com esse olhar opressor, né? E a gente queria entender, então, como é que a gente interage com eles, como é que ia se dar essa transformação. Transformação do ABC do Glória e transformação social, né, gente? Como que a gente ia atuar nessa comunidade. E aí, através, né, de muito estudo, a gente se encontrou aí na perspectiva da educação popular freiriana, né? Então, nós nos baseamos bastante nisso. Então, depois, quem quiser leituras, a gente pode indicar, séries, filmes, enfim, a gente pode indicar. Porque foi através, né, do Paulo Freire mesmo que a gente começou a entender. Eu lembro que foi quando coincidiu, porque eu estava na faculdade, e aí eu tive meu primeiro contato com o Paulo Freire. E aí eu falei, é isso, foi tipo eureka, sabe? Foi a virada de chave que eu falei, gente, a gente tá fazendo tudo errado. Tudo errado. A gente tá com uma visão muito errada desses meninos e meninas, né? Atualmente chamamos de beneficiários, porque antes chamávamos de alunos. Então tem diferença até na nomenclatura que a gente utiliza, né? E aí a gente começou a perceber esse espaço e de que a gente tá com uma visão muito nitidona, sabe? Nossa, esses meninos, não sei o quê. E aí a gente começou a estudar, e através desse estudo, e com o vínculo, a gente foi percebendo o que nos mantinha lá. Eu lembro que eu estava na faculdade, eu falei para a professora assim, professora, eu quero fazer um trabalho lá no Glória, porque a gente precisa muito estudar espaço. Porque lá não tem nada. Não tem água, não tem energia, não tem esgoto, não tem asfalto. As casas são tudo de pau, não tem nada. Aí ela olhou para mim, bem na minha cara, a gente falou assim, por que você quer fazer trabalho lá, se não tem nada? O que te atrai lá, Isabela? Gente, minhas pernas quebrou na hora. Falei, pois o que me atrai lá? Aí eu fiquei uns instantes de silêncio assim com ela, falei, o que me atrai? O que chamou minha atenção? Só tem coisa ruim, se não tem nada lá. Então, por que você vai fazer um trabalho lá, Isabela? Aí eu fui percebendo que foi um momento mesmo que eu percebi que meu olhar estava muito equivocado, né? E aí eu percebi que eu tinha que focar mesmo na potência dessas relações, principalmente, porque eu falei, professora, o que me mantém lá são as relações. Eu acredito muito nas relações que eu construí lá e que eu construo diariamente. Nas relações, no meu vínculo com as crianças, no vínculo das crianças entre si, na forma que eles interagem com o espaço, no vínculo com a ABC. E foi assim mesmo que a gente começou a colocar os questionamentos, né? Como que a gente está interagindo com essas crianças? Faz sentido o que eu estou levando para elas? Elas querem aprender isso? É assim? Porque eu aprendi desse jeito, significa que todo mundo vai aprender, né? O ensino regular é a única forma de ensino. Qual que é o nosso papel enquanto instituição, enquanto projeto? Eu estou lá para doutrinar, eu estou lá para colonizar, eu estou lá para mudar o comportamento deles, a vida deles.
através do meu olhar, que prepotência que é essa que eu tô andando, né? E como que eu vou alcançar esses meus objetivos de agora, que é trabalhar em conjunto? Porque se eu ficar só lá também, levar, então faça o que vocês querem, crianças e adolescentes, não vai funcionar. Então, a gente foi percebendo, né, através desse vínculo e da gente se firmar no território, que a gente percebeu o projeto e os sujeitos, né, que dialogam com ele enquanto agentes ativos, políticos, afetuosos e artísticos, né? Então, quanto protagonistas da sua própria história. Então, eles são os responsáveis pelas mudanças deles. Não sou eu. Não é você, Giovana, não é Érica, não é Beatriz, não é Lucas. São eles. Nós estamos lá enquanto facilitadores, né? Enquanto pessoas que querem lá para somar, para fazer junto. Mas não é fazer para eles, é para fazer com. Então, isso é fundamental na nossa história, na nossa trajetória. Tá bom? E agora, né? Como que a gente faz? Porque agora eu não vou falar só de ABC, porque se eu puder, gente, eu ficava aqui horas, tá? Falando de ABC do Glória. ABC, ABC, ABC. Mas, atualmente, nós estamos lá e o nosso sonho é ser um serviço de contraturno, né? Um serviço de fortalecimento, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um serviço da assistência social. Então, atualmente, depois de tudo isso, a gente se entendeu enquanto esse serviço da assistência social, né? Que a metodologia é educação popular, apesar de que educação popular não é uma metodologia, Paulo Freire não criou um método, ok? Paulo Freire não criou um método, Paulo Freire criou uma forma de se educar, não um método. Mas a gente segue essa metodologia própria, né, da educação popular, então nós temos uma metodologia. Então, nas oficinas de contraturno. Então, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, ele está dentro do Serviço da Assistência Social, prescrito na lei. Então, é isso que a gente quer. Então, esse é o nosso sonho, que a gente espera alcançar, né? E aí, nesses 6 anos, a gente não tem medo, sabe? De mudar, de errar, de dar cara a tapa e tentar. Então, atualmente, nós estamos com mais de 140 crianças e adolescentes que nós atendemos da comunidade e suas famílias, né? Mais de 80 famílias. Nós estamos lá aos sábados para as crianças, domingos com os adolescentes, quartas e quintas pela manhã com crianças e adolescentes. Então, estamos lá já 4 dias da semana, e a nossa meta é ir de segunda a sexta, né? Atualmente, nós não temos só voluntários, nós temos 3 funcionários, uma da limpeza, uma na gestão, e outra uma adolescente, que ela trabalha lá conosco, então, no sentido de monitoria. Então, nós temos esses 3 funcionários, colaboradores. E contabilidade, né, gente? Como a gente vai esquecer a contabilidade. E muitos parceiros aí para o Uberlândia, e acho que fala que em primeira mão nós recebemos nosso primeiro dinheiro público. Nós fomos aprovados ontem no edital municipal aqui, então a gente está muito... A gente está muito, muito feliz e orgulhoso. Então, é o primeiro nosso primeiro dinheiro público. Então, a gente faz oficinas pautadas no lúdico, oficinas socioeducativas, de lazer, esporte, formação socioemocional. Bom, então é isso que a gente faz atualmente. Mais uma vez. Eu acho que é porque eu estou clicando na tela. Na próxima eu vou tentar não clicar. Eu vou compartilhar agora uma outra história, mas aí eu vou parar no meio, eu vou pedir para uma outra pessoa ler. Pode ser? Alguma pessoa quer se voluntariar? Continuar? Depois. Muito bom, Sabina. Enfim, é para ler uma história. Vai cair um toró aqui. Ok, Samira, é uma pena. Ninguém vai querer continuar a leitura, então? Então eu faço a leitura inteira. Mas aí, se alguém sentir vontade, tá?
Mas, agora falando sério, todo mundo tá aqui? Essa é a parte crucial. Sim. É que eu e a Juju, a gente tá na biblioteca, então a gente tá com vergonha de falar. Perfeito. Então, é porque agora precisa de todo mundo bastante atento com a leitura, né? Não sei. Aí, como a gente vai continuar. E agora um pouquinho eu vou falar sobre como que é, talvez, a melhor forma da gente se colocar com o outro, sabe? Quando a gente for fazer um projeto social, quando a gente for entrar em contato com pessoas que talvez a gente não conhece, ou tiver interesse de trabalhar em comunidades, ou desempenhar, né, uma profissão, ou um voluntariado, para a gente fazer um trabalho mais afetuoso, crítico e com o outro, tá bom? Esse é um texto da Eliane Brum, é um livro da Eliane Brum, que é uma jornalista, se não me engano, de Curitiba. Deixa eu ver se está de Curitiba mesmo, gente. Acho que é. Não, não é. Ela é do Rio Grande do Sul. E aí... E aí, gente, ela conta um pouquinho nesse livro sobre as experiências dela enquanto jornalista, que são histórias reais, tá bom? E aí, um desses contos é desse livro aqui, chama A Vida Que Ninguém Vê, tá? Eliane Brum, ele é uma graça. Um desses contos chama A História de um Olhar. Vocês verem. Vou iniciar a leitura. O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece, salva e inclui. Essa é a história de um olhar que enxerga, e que por enxergar, reconhece, e que por reconhecer, salva. Essa é a história de um olhar de uma professora chamada Eliane Vante e de um andarilho chamado Israel Pires. Um olhar que nasceu na fila Kéfas. Dizem que em grego, Kéfas significa pedra. Por isso um nome tão singular para uma vila de Novo Hamburgo. Kéfas foi inventada mais de uma década atrás, pedra sobre pedra, em regime de mutirão. Eram operários da indústria naqueles tempos nada longínquos. Hoje, desempregados da indústria, biscateiros, papeleiros, excluídos. Nesta Kéfas, cheia de prestágios e de misérias, vagava um rapaz de 29 anos com o nome de Israel. Porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançado que seja, há sempre alguém ainda mais cinzento, trágico e desesperançado. Há sempre alguém para ser chutado por expressar a imagem síntese, renegada e assustadora do grupo. Israel, para a Vila Kéfas, era esse ícone, o enjeitado da vida enjeitada, a imagem indesejada no espelho. Imundo, meio abilolado, mal cheiroso, Israel vivia atirado num canto ou outro da vila. Filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome com a madrasta e uma irmã doente. Desregulado das ideias segundo o senso comum. Nascido prematuro, mas sem dinheiro para diagnóstico. Escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus. Amarrado, quase violado. Israel era cuspido, era apedrejado. Israel era a escória da escória. Um dia, Israel se aproximou de um menino, de 9 anos, chamado Lucas. Olhos de amêndoa, rosto de esconderijo, bom de bola, bom de rua. De tanto gostar do menino que lhe sorriu, Israel seguiu até a escola. Até a porta onde Lucas desaparecia todas as tardes, tragado sabe-se lá por qual magia.
até a porta onde todas as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou lá por fome, de comida, de afago, de lápis de cor, fome de olhar. Aconteceu nesse inverno. Eliane, a professora, descobriu Israel, desajeitado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo. Um vulto, um espectro na porta da escola, com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater porque nunca foi capaz de escondê-lo. Eliane viu Israel, e Israel se viu refletido no olhar de Eliane. E o que se passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas da professora. Terno, especial e até meio garboso. Israel descobriu nos olhos da professora que era um homem, não um escombro. Capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, Israel perseguiu o olho de espelho da professora. E a cada dia dava um passo a mais para dentro do olhar. E quando perceberam, Israel estava no interior da escola. E quando viram, Israel estava na janela da sala de aula da 2ª série C, com meio corpo para dentro do olhar da professora. Uma cena e tanto, Israel na janela espiando para dentro, cantando do lado de fora, desenhando com os olhos. Quando chamavam, fugia correndo, escondia-se atrás dos prédios. Mas devagar, como bicho acuado que de tanto apanhar ficou ressabiado, foi pegando primeiro um lápis, depois um afago. E num dia de agosto, Israel completou a subversão. Cruzou a porta e pintou bonecos de papel. Israel estava todo dentro do olhar da professora. E o olhar começou a se espalhar, se expandir e engolfou toda a sala de aula. A imagem se multiplicou por 31 pares de olhos de criança. Israel, o pária, tinha se transformado em Israel, o amigo. Ganhou roupas, ganhou pasta, ganhou lápis de cor. E no dia seguinte, Israel chegou de banho tomado, barba feita e roupa limpa. Igualzinho ao Israel que havia avistado no olho da professora. Trazia até umas pupilas novas, enormes em forma de faixa. E um sorriso também recém-inventado. Entrou na sala de aula onde a professora pintava no chão e ela começou a chorar. E as lágrimas da professora, tal qual um vagalhão, terminaram de lavar a imagem acuçada, ferida, flagelada de Israel. Israel, capturado pelo olhar da professora, nunca mais o abandonou. Vive hoje nesse olhar em formato de sala de aula, cercado por 31 pares de olhos de infância que lhe contam histórias, puxam a mão e lhe ensinam palavras novas. Refletido por esses olhos, Israel passou a refletir todos eles. E a professora, que andava deprimida e de mal com a vida, descobriu-se bela, importante nos olhos de Israel. E as crianças, que têm na escola o intervalo entre a violência e a fome, descobriram-se livres de todos os destinos traçados nos olhos de Israel. Ô Israel, não importa se alguém não gosta de você. O que importa é que você siga a vida, aconselha Jefferson, de 8 anos. Ô Israel, não faz mal que você seja grande e um pouco doente. Você pode fazer tudo que você imaginar, promete Grace, de 9. Ô Israel, se alguém te atirar uma pedra, eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho. Tranquiliza Lucas, de 9. Ô Israel, você me bota na garupa no recreio? E foi assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. Israel, depois que se descobriu no olhar da professora, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola. Já consegue escrever o P de professora. Ninguém mais lhe atira pedras. A professora, depois que se descobriu no olhar de Israel, ri sozinha e chora à toa. Parou de reclamar da vida, e as aulas viraram uma cantoria. A redenção de Israel foi a revolução da professora. Em 7 de setembro, Israel desfilou, pintado de verde e amarelo, aplaudido de pé pela vida de Cristo.
Arte, né? Eu adoro. E aí, gente, o que eu quero trazer com isso? Se alguém quiser falar alguma coisinha. Mas o que eu espero, né, trazer com esse texto, né, com essa história, né, maravilhosa aí. É da gente pensar nesse olhar, né? Como é que a gente chega nesse público-alvo nosso, na nossa rotina? Quais os olhares será que formaram as subjetividades e a vida, né, das pessoas que a gente entra em contato? Da mesma forma que eu tenho certeza aqui que a gente pode parar para fechar assim o olho e a gente consegue imaginar quais olharam me impediram de chegar às vezes onde eu queria chegar, ou quais olhares que me traçaram, né, que me foram lançados, que me fez chegar onde eu estou hoje, ou que me fez crer no meu sonho. Porque, e nesses olhares, gente, obviamente que ela fala em um sentido figurado, né? Mas tá falando de pessoas que acreditam na gente, de pessoas que creem no nosso potencial, nessa nossa capacidade de ser mais, que Paulo Freire traz. Então, é da gente entrar em contato com o outro, da gente entrar em contato com o outro que é dito como carente, como, enfim, carente, pobre, miserável, o doente, que nem o Israel, da gente não ir com um olhar de prepotente, nossa, tô indo ali para ajudar, tô indo ali porque, nossa, eu me sinto tão bem ajudando, mas pensar também em como que a gente pode se dar esse encontro, com que olhar que eu vou chegar, né? Vou chegar pensando que eu sou superior, ou com um olhar de dó, ou vou pensar num olhar afetuoso, e pensando que a gente não tem capacidade, né, gente, de transformar o mundo ou a vida do outro, né? Que ele é sujeito da sua própria história, ele é dono de si, mesmo quando acham que não, ele é dono, né? Então, a gente tem que ir com esse olhar de transformação social através desse vínculo, né? E pensar também que nesse vínculo não é só eu vou lá e faço, né? Na história traz a professora, né, que fala assim que o Israel teve sua vida transformada, mas também a professora teve a vida dela completamente modificada. A dos colegas que estavam naquele espaço, da cidade, né? E a gente tem que pensar que a forma como a gente chega num projeto, a forma como a gente apresenta um projeto para aquele grupo, pode ser um lar de idosos, pode ser uma escola, ou até mesmo uma associação de animais que tem uma gestão, que às vezes não é a mesma forma que a gente dialoga, né? A gente não pode chegar com esse olhar, nossa, vou mudar tudo, isso aqui tá tudo errado, né? Não, a gente tem que fazer aquilo que faz sentido para aquelas pessoas, a gente tem que levar uma coisa que faz sentido para o grupo, né, focal, para o público-alvo, mas também para a gente, né? Para a gente também não ultrapassar um limite nosso, mas para também a gente não chegar lá com esse olhar colonizador, opressor, que eu contei no início que a ABC do Glória teve, né? Nossa, vamos ensinar esses meninos física. Gente, os meninos sabiam ler. Os meninos detestavam ir para a escola. Como é que eu vou chegar lá e falar, não, vai para a escola, porque a escola é fundamental, você tem que estudar física, química, fazer faculdade. Sendo que, às vezes, eles estão aprendendo de outra forma, né? Como é que a gente pode chegar lá, trabalhando aqui? E uma coisa que a gente está tendo muita noção agora, né, no ABC do Glória e também em outras instituições que eu trabalho, é que esse impacto social, essa transformação, gente, infelizmente, ela não vai se dar aqui, ó, agora, às vezes a gente não vai ver. Então, é também da gente abrir mão de uma coisa que é nossa, sabe? Talvez um eguinho, de transformar a vida do outro, mas a gente não vai ver agora. A gente vai ver dali 20 anos, quando você vê a pessoa por acaso na rua, ou você vê uma reportagem, ou você vê os filhos dela vindo te procurar, ou os filhos dela falam na organização que você trabalhar, sabe? Entender que esse impacto social, ele é perene, né? E
Deixa eu compartilhar novamente aqui para a gente caminhar por cima. Dá para ver? E aí, trago isso nessa perspectiva, né, da gente pensar o que nos mobilizou para o voluntariado? Foi um olhar? Foi um olhar que me oprimiu? Foi um olhar que me impulsionou? Foi pensar no meu futuro? Foi ver o presente e ficar indignado e querer trabalhar junto? Pensar também naquilo que inspira a gente, né? Essa reflexão. Tudo isso que eu estou falando são conceitos, tá? Eu acho importante falar, tipo, não estou partindo da minha cabeça. Acordei e falei que seria assim. Não, né? Conforme eu disse, muito estudo de todo o grupo. E entender que o ABC não sou somente eu. Um coletivo muito bacana de muitas pessoas incríveis. E a gente entende que a gente tem que fundir de 3 coisas. 2, na verdade, e buscar uma. A gente tem que fugir do assistencialismo, sabe? Que eu vou lá, nossa, vou lhe dar uma cesta. Tirei minhas roupas do armário e vou lá doar. Nossa, eu vou... esse exemplo é, se alguém tem fome, eu vou lá e ofereço comida. A gente tem que pensar nesse todo, né, gente? Do propósito dessas ações. E não só na solução do problema, né? Ou nos efeitos criados por isso. Então, eu sinto um exemplo que na pandemia, o ABC trabalhou muito. Meu Deus, acho que todo mundo deve ter ficado meio. Então, o ABC ficou desesperado, né? Porque mexeu com uma coisa muito importante, que foi a alimentação. E a gente se viu numa postura assistencialista, sabe? Que era dar a cesta básica todo mês. E a gente nunca tinha feito. E por mês, a gente dava a cesta básica sem conseguir fazer um questionário socioeconômico. Sem conseguir saber como é que estava sendo. Isso causou muita angústia na gente. E aí, isso nos primeiros meses, como foram 2 anos, entregando cestas mensais, todos os meses nós entregamos. A gente fez um trabalho longitudinal com essas famílias, aplicando questionários socioeconômicos, ligações, estando junto, entregando kitzinho, fazendo festas online e reforçando nossos vínculos. Então, nós tivemos o maior ganho do ABC do Glória, foi na pandemia que nosso vínculo chegou assim. Aqui, gente, nunca tivemos tão vinculados com as famílias como na pandemia. Porque a gente pôde falar com eles e hoje em dia, assim, a gente colhe esses frutos e esse aprendizado, sabe? A pandemia foi horrível. Acho que para todo mundo que trabalha com para todo mundo no geral. Mas para quem trabalha no terceiro setor, gente, socorro, né? E aí a gente aprendeu tanto com a dor, sabe? E é isso, a gente se arrependeu por um momento por ter sido assistencialista, mas era o que dava, né? Ou era isso, ou as famílias morriam de fome. E aí a gente teve que se reinventando, e hoje em dia nós temos um vínculo muito bom com as famílias, a gente preza muito, sabe? Para a gente não ir lá, dar uma oficina qualquer para os meninos e não pensar no significado, então planejar. Então, no ABC do Glória, a gente faz assembleias todas as semanas. Todas as semanas, ó, loucura. Todos os meses com os meninos. Todo mês tem assembleia. O que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver, o que a gente pode mudar, o que foi bom e o que foi ruim. No final de cada encontro nosso do ABC do Glória, a gente tem 3 perguntas, que é que bom e que ruim, que tal. E o que tal é a ideia extraordinária, que a gente chama. Então, que bom é o que foi bom do nosso dia hoje? O que foi bom da nossa intervenção? E o que ruim é, ixi, gente, o que deu certo? O que magoou a gente? E o que tal é que ideia extraordinária que a gente tem para que isso não volte a acontecer ou para a gente estar um pouquinho mais fortalecido. Porque, às vezes, né, a gente que trabalha com desigualdades sociais, a gente sente tanto, né? A gente, tipo esponjinha, vai sentindo, não consegue levar para casa. Então, a gente tem que se fortalecer também enquanto voluntário. Então, a gente tem que ter uma rede muito forte com os beneficiários, com as famílias e também com o grupo, né, que compõe.
E aí, gente, o conceito de caridade, tem pavor. Mas o conceito de caridade, ele vem da religião, né? E que fala que eram as pessoas, né, que iam lá e faziam a caridade. E era mais para si do que para o outro. Então, a gente tem que fugir disso, né? Porque ela tá ligada a essa do divino, humano, de chegar, o salvador daquilo, né? E parte do pressuposto, isso é muito importante, de que precisa de um ser humano bom para ser considerado necessitado, né? Então, tipo assim, você tem que merecer para você precisar. Então, por exemplo, trabalhando em pessoas em situação... Ui, gente. Pessoas em situação de risco, ou pessoas que estão gente, com liberdade privada, né? Então, aí a pessoa não merece, então deixa que ela vai, né? Perdão o termo que eu vou falar, se danar para lá. Então, não, né? Então, é um trabalho muito coletivo. Então, a gente tem que abrir mão desse conceito de caridade e tirar do nosso vocabulário e pensar no fazer em conjunto. Joyce, você quer falar alguma coisa? Sobre esse conceito de caridade, eu tinha visto também, eu não vou lembrar onde foi que eu vi, mas acho que foi alguma coisa do padre Júlio Lancelotti, que ele tem aquele termo que é aporofobia, que é a fobia a pobre, e falava que caridade não é uma palavra assim muito legal de se utilizar, porque é um termo que faz alusão a você dar o que está sobrando, assim, tipo, vou pegar aqui umas roupas que eu não gosto mais e vou dar, né? Até uma coisa que eu tinha visto uma vez, que era de trazer assim, um conteúdo, acho que alguém tinha pedido, para assim, como que você faz para doar, sabe? Porque, por exemplo, a minha mãe, ela trabalha num projeto que é de chuveiro solidário, que é aquelas ONGs que vão para fornecer um espaço para a pessoa tomar banho. E não só isso, né? Mais coisas. E elas precisam de roupas diariamente, porque a pessoa toma banho e ela tem que trocar a roupa que está suja, porque não adianta você tomar banho e vestir a mesma roupa. Mesma roupa, né? E aí, as pessoas doam, às vezes, umas coisas muito que não dá mais para ser utilizado, sabe? Nem por Ou elas, né? é isso, a pessoa nem utilizaria, ou doam as roupas sujas. Então, é um trabalho que às vezes a organização tem que ter, né? De desvincular mesmo essa coisa da caridade, para as pessoas entenderem que não é assim que eu vou doar o que eu não gosto, ou que eu vou... Não, a gente fala muito na TADS que a gente não é herói, né? O voluntário, ele não é um herói. Ele é uma pessoa que está dedicando o tempo dele, e isso, de maneira voluntária, a fazer algo que ele sente que ele gosta, né? Que ele quer fazer. Então, eu acho, assim, outra organização que eu trabalho, que é com população em situação de vulnerabilidade social, que a gente não fala de caridade, né? A gente, muitas vezes, fala sobre solidariedade, que a gente viu até que solidariedade era algo mais relacionado à justiça social. Então, eu tenho visto muito sobre isso, assim, que caridade é algo que a gente precisa até falar para as pessoas, né? Não só abolir, assim, né? Parar de falar, mas falar para as pessoas, ó, não, a gente não faz caridade, a gente faz um trabalho, né? A gente busca justiça social, a gente busca dar um tratamento digno, né? Tratar as pessoas com dignidade, não é levar dignidade também. Então, tem várias coisinhas que a gente precisa realmente pensar e colocar para dentro da nossa organização, né? Falar com os voluntários isso, porque às vezes eles nem sabem que isso existe. E só para finalizar, que tem um órgão lá na cidade que eu trabalho, que eu moro, que eles fizeram uma pesquisa, que estavam fazendo um censo, o Estado, ajudando o Estado a fazer um censo das pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social e em situação de rua. E eles perguntaram para as pessoas o que elas gostavam e o que elas não gostavam quando as ONGs iam até elas. E foi algo que norteou muito a gente, assim, na capacitação dos voluntários,
porque a gente até então não tinha pensado nisso, né? De perguntar para as pessoas o que elas queriam. Então, eu acho que essa coisa do fazer com que você falou está muito ligado a isso. Às vezes a gente realmente disponibilizar um tempo para perguntar. Eu sei que é difícil, né? Mas quem sabe a gente pensar um pouco nisso, por exemplo, no nosso planejamento. Mas, enfim, era só para complementar. É isso mesmo. Porque uma coisa que a ABC faz é isso. A gente deixa muito claro. A gente aboliu, né, caridade. E eu também, sabe, já estei muito de que a gente quer de projeto, a gente aceita tudo. Ai, gente, eu tenho raiva. Ah, não. Como é que vocês vão aceitar essa minha sacola de roupa suja? É tudo. Hoje, uma moça falou assim para mim: nossa, eu tô com 5 impressoras aqui na minha empresa e eu preciso desovar. Você não tem como vir buscar, não? Aí, e eu fico assim, gente, a gente não tem que aceitar tudo, como se fossem uns receptores. Então, a gente, enquanto grupo, né, voluntário, a gente também tem que... Porque senão é assim, aí vem as pessoas, mandam a gente... Né? Então, a gente também tem que ter isso, a gente tem que repassar isso, que é um trabalho sério. A gente não vai aceitar qualquer coisa porque você está querendo doar, porque você está querendo, né, fazer uma boa ação, ser caridoso. Então, e a gente tem que divulgar isso, seja por meio de capacitações. O ABC faz muitas capacitações abertas, mas também internas. A gente faz posts, por exemplo, então, às vezes é interessante fazer post para conectar com o seu público, fazer post sobre isso, né? Porque é uma coisa, é uma cultura, né, gente? Que é a cultura da caridade. É uma cultura muito forte. E a gente tem que ensinar de que existem outras formas de a gente ser solidários. Então, por isso, Joyce, que o nosso conceito lá da missão do ABC do Glória, por exemplo, é tornar sujeitos autônomos, que é donos da sua própria história, né, gente? Que eles sabem, sim, o que eles querem, o que eles não querem. Eles sabem. E solidários para eles repassarem, né, gente? Para eles multiplicarem aquilo que eles aprendem, as gentilezas, essa forma de fazer ter noção do outro, né? Ter noção deste olhar que pode transformar e consciência do potencial ativo na sociedade, porque a sociedade, principalmente com pessoas em situação de vulnerabilidade social, seja qual vulnerabilidade, né, ela for, ou qual minoria, né, que ela represente, ela vai taxar o lugar dela, né? E é importante que o nosso público-alvo tenha noção do seu potencial ativo na sociedade, tenha noção dos seus direitos, dos seus deveres, e de buscar garantir essa cidadania, né, gente? A Constituição. Isso, não consegui passar. Ah, deu certo. Mais uma vez. Que maravilha. Para encerrar, que eu sei que meu tempo já deu, só trazendo aqui uma fala do Paulo Freire, que é isso. E para a gente, em trabalhos voluntários, em trabalho com outro, principalmente em situação, né, de risco ou de vulnerabilidades, enfim, que a gente tem que visar transformar o sujeito em agente político. E político, e esse político que eu falo aqui todo nesse momento, né, gente, é no sentido de ser participante ativo na transformação do mundo e da sua história. E para construir esses seres autônomos em prol de um projeto de sociedade que tem como eixo central o ser humano. E trata-se de recuperar a humanidade que foi negada aos sujeitos, porque eles foram oprimidos, né? De alguma forma. Então, é para a gente fazer esse trabalho conjunto e não para eles. Deixa eu ver, criar um lindo projeto para eles ir lá e fazer fruto. Não, é uma construção coletiva mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco rápido. Queria ouvir um pouco de vocês. Beijos, Ana Paula. Isa. Beijo também. Falar alguma coisa. Acompanhar as redes da ABC. Que lá a gente